Olá pessoal, eu sou Verônica Silva e hoje nós vamos aprender muito sobre folhas. Em algum dos comentários aqui do canal, vocês nos pediram muitas flores e frutas. E o que sempre acompanha flores e frutas? Folhas. Por isso a gente decidiu dedicar um vídeo inteiro para te ensinar algumas pinceladas sobre folhas. Nós vamos aprender alguns tipos de folha, aprender pinceladas que são usadas em 99% dos casos e também vamos falar um pouquinho sobre a base que a gente usa para fixar o nosso tecido e facilitar na hora da pintura. Então bora aprender as nossas pinceladas que nós vamos usar muito em vários tipos de trabalho? Vamos lá para a aula! Antes de iniciarmos a folha, eu vou falar um pouquinho sobre a base que nós usamos, que nós podemos usar para fixar o tecido e ele ficar bem retinho, como se fosse uma tela, para que possamos trabalhar. Quando nós falamos de tela, na verdade, ela é grudada ao redor aqui, né? Como se fosse na moldura, né? Ela é grudadinha na moldura. Para o tecido, nós usamos alguma placa mais lisa, que pode ser ou uma plaquinha de PVC, de acrílico, ou aqueles pisos de azulejo maiores, né? Aqueles quadradões que tem bastante gente que usa, ou uma plaquinha de vidro, ou essa aqui, ó, que é de MDF, tá vendo? Ela é MDF, vou virar do outro lado para vocês verem. É um fundo de uma gaveta, ou de um armário, alguma coisa assim. Por que eu falo que ela pode ser uma ou outra? É o seguinte, tem pessoas que preferem a base acrílica ou de PVC porque é mais fácil de lavar. Depois de um tempo é só passar a buchinha, o sabão e aí fica limpinha, bem facinho de lavar. Tem pessoas, como eu, por exemplo, por conta do peso, que eu levo muito a placa para cima e para baixo, prefere o MDF, que é mais leve. Só que o MDF você não pode lavar. Se lavar o MDF, ele vai inchar e aí você vai ter que descartar a sua tábua e pegar uma nova. Como dá pra gente perceber, a minha placa de MDF tá coberta com alguma película, com alguma coisa branca. O que eu uso aqui? É aquele papel contact, aquele papel adesivo na cor branca. Porque não pode ser o transparente ou azul? Comigo não funcionou, tá? Toda vez que eu vou arrancar o tecido daqui, a cola que a gente vai passar aqui, que eu vou mostrar pra vocês, gruda no tecido e aí fica um pouquinho difícil da gente tirar. Na verdade, não a cola, e sim aquela película protetora daqui. Não sei se dá pra reparar no vídeo, mas essa aqui, ó, é opaca. Esse papel contact é opaco, não tem aquela película de brilho, ok? Depois que eu encapei a minha tábua com papel contact, por que eu faço isso? Vamos lembrar? Porque o MDF eu não posso lavar. Com o contact eu posso ou lavar o contact, limpar o contact com álcool, ele fica novinho em folha para usar da próxima vez, ou é só arrancar esse contact e colocar outro e eu continuo usando a mesma tábua. Tem pessoas que gostam de passar a cola permanente com um cartãozinho de visita ou aquele cartão de banco que já não usa mais. E tem pessoas que gostam de passar com pincel. Eu, particularmente, prefiro com pincel, mas não tem problema nenhum você passar com um cartão e eu vou mostrar as duas formas. A cola permanente costuma ser um pouquinho leitosa, tá vendo, ó? Nesse caso aqui, eu tô usando o adesivo permanente da True Colors. Ela costuma ser um pouquinho mais leitosa. O que a gente faz nesses casos? Se você for passar com um pincel, coloca o pincel dentro da cola. E aí, ó, eu vou passar na tábua sem deixar nenhuma camada grossa. Vai ser uma camada bem fina, então eu tenho que espalhar bastante na tábua. Se eu for passar com um cartão, eu vou colocar a cola aqui. E com o cartão, eu vou, ó, ir espalhando. Tem pessoas que gostam de espalhar com cartão porque acredita que espalha melhor. De fato, espalha bastante mais rápido, mas eu acho que eu estou mais acostumada com um pincel. Mas o resultado é o mesmo. Terminou de usar o cartão, se não for de papel, se o cartão for aqueles cartões antigos de banco, é só você colocar um pouquinho na água, com detergente, com sabão, que daí depois ele sai a cola. Ou passar um álcool também, tá? A mesma coisa com o pincel, lava direto na água com detergente, ou sabonete líquido, ou sabão, ou um pouquinho de álcool. Passei a cola na tábua toda, a gente tem que esperar secar antes de colocar o nosso pano aqui. Essa
é uma tábua que já foi usada várias vezes, por isso ela tem a marca da tinta. E por que às vezes é necessário a gente trocar o contact ou lavar a tábua, né? No caso de vocês que escolherem acrílico ou vidro, uma superfície lavável. Porque aqui vai juntando o restinho de tinta que vai grudando do pano, ou até mesmo as linhas do pano, né? Os fiapos do pano, e aí vai ficando meio impraticável depois de um tempo. Mas a mesma cola que a gente passar uma vez, dá para usar de 4 a 6 vezes, dependendo do trabalho que a gente fizer. Se o trabalho for muita tinta, for um trabalho muito grande, a gente usa menos. Ó, esperou secar. Como que a gente sabe que tá seca a nossa tábua? Encostou o dedo, a tábua veio junto, ó, tá vendo que a tábua tá andando junto? Significa que a cola já tá pronta. Por quê? Porque não saiu cola no nosso dedo. Mas se você encostar e sair cola no nosso dedo, ainda não está pronto para colocar o nosso pano, fixar o nosso pano, certo? Agora eu vou fixar o pano para que a gente possa começar a nossa aula. Esse vídeo hoje é só um exercício, então não tem nenhum risco pré-definido. Nós vamos fazer o risco de folhas e vamos pintar essas folhas. Existem vários tipos de folha, é muito importante a gente saber. Mas como a gente vai usar a pincelada de uma folha que nós vamos aprender hoje para 99% dos casos, então nós vamos chamar essa folha de folha universal. Calma, Vê! Vamos explicar para o pessoal o que é folha universal, né? A folha universal é uma folha que eu chamo que a gente aplica em vários tipos de trabalho. O que isso significa? Se nós olharmos na natureza, a hortênsia, a orquídea, a rosa, cada flor, cada fruta tem o seu tipo de folha. Entretanto, na pintura porcelanizada, que é um tipo de pintura que vai muito branco, que nós usamos o branco para luz, para detalhes, nós acabamos usando o mesmo tipo de folha. Por isso que eu chamo de folha universal. Nós ainda vamos ver nesse canal muitos tipos de pinturas diferentes, então não precisam se preocupar, eu ainda vou me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, mas hoje eu queria deixar bem claro para vocês o que é essa folha universal que a gente usa em vários tipos de trabalho. Prontinho, Vê, agora você pode voltar com a sua aula. Valeu, Vê, pela explicação. Então vamos lá para a nossa folha universal. Eu posso fazer dois tipos de desenho. Posso fazer um arco ao contrário, e uma que vai fazer a ponta, e depois a mesma coisa, ó, do outro lado. Certo? Então, eu fiz como se fosse, ó, uma ondinha e depois uma outra ondinha, do lado contrário. E aí, nós temos o veio do meio. Ou eu posso fazer uma outra folha que é cheia de ondulações. Então, eu faço 1, 2, 3. 1, 2, 3. Com o veio do meio. Para preencher essas folhas, nós vamos usar apenas duas cores para eu poder ensinar o movimento do preenchimento para vocês. Vou usar o nosso pincel 454 e as cores verde kiwi e sepa inverno ou verde pântano para vocês. Quando eu começo uma folha desse estilo universal, eu faço o veio do meio, bastante tinta no pincel, ok? E do veio do meio eu vou puxar umas vírgulas, ó, levantando o pincel no final em direção à lateral, ó. Então, quando eu faço o veio do meio, eu faço em direção à lateral. E aí, eu posso, com essa mesma cor, fazer o lado contrário. Então, eu vou vir de fora para dentro, ó. Sempre levantando o pincel no final. Claro que esse pano que eu tô usando é um pano de sacaria. É um pano que eu peguei pra gente fazer esse exercício. Mas se você estiver usando um pano de melhor qualidade, ele vai preencher mais rápido a trama do tecido. A pincelada vai preencher mais rápido, ó. Sempre levantando o pincel no final, olha. Ele levanta no final da nossa pintura. Tudo bem? Olha o desenho da folha, certo? Com a cor mais clara, não há necessidade de lavar o pincel, eu vou preencher onde eu não preenchi. Então, eu venho aqui, ó, e vou encontrando a outra cor, levantando o pincel no final. Veja que a própria pincelada já vai dando o volume para nossa folha, ó. Certo? Vou limpar o pincel só para tirar o excesso e vou vir aqui de novo. Pego o pincel nele todo. Agora, quando eu tô preenchendo, ó, eu pego a tinta, perdão. Pego a tinta na ponta toda do pincel, tá vendo? Aí, eu venho aqui, ó, encosto nessa linha e vou fazendo pra dentro. Ó, é uma curva. Encostou, virou um pouquinho o meu pincel, ó. De novo.
Encostou, virei um pouquinho o pincel. Na verdade, não é a nossa mão que gira, é o pincel que gira no dedo, ó. Encostou, virou um pouquinho o pincel. E aí, vocês vão passando levemente para tirar qualquer vestígio que tenha, que a gente chama de depósito, né? Que é esses relevinhos de tinta. Então, eu vou puxando assim, ó. Tudo bem? Vou puxando e tirando qualquer excesso que tenha, ó. Sempre levantando no final. Mesma coisa aqui, ó. E aí, para fazer a ponta, eu posso fazer de um lado mais claro, que aí eu posso até fazer uma dobrinha, olha que bonito. O que que eu fiz? Peguei tinta na metade do pincel, encostei a parte com tinta onde eu quero que fique mais claro. Então, por exemplo, se eu quisesse que ficasse mais claro aqui, eu ia virar a tinta para esse lado. Como eu quero que seja do outro lado, eu encosto aqui, ó. Ok? E para essa dobrinha ficar ainda mais bonita, eu posso pôr um pouquinho de nada de tom mais escuro embaixo dela, ó. Sempre lembrando de preencher bem a trama do tecido. Aqui foi feita uma folha com apenas 2 cores. Vamos para uma outra folha colocando um tom a mais amarelado, para ela ficar um pouquinho mais envelhecida? Nessa folha, eu vou acrescentar o castanho, que para vocês um tom como mostarda, o marrom fica bem bonito também, tá? Vamos começar com o castanho no centro. Vai ser a mesma coisa, ó. Coloco o pincel, a tinta no pincel na ponta dele toda. Vou sempre trabalhar com o pincel de pezinho e faço o veio do meio, ó, levantando o pincel na finalização. Fiz isso, agora eu vou de novo molhar o pincel lá, olha, molho o pincel aqui na tinta, venho e vou puxando, ó, vai virar levemente o pincel. De novo, ó, levemente vira o pincel. Mais um pouquinho, levemente vira o pincel. Viu que acabou a tinta no pincel? Vocês podem colocar mais. De novo, mais um pouco, de novo, mais um pouco, olha. E aí, eu vou preenchendo, ó. Vou fazer de novo aquela lateral, só que agora nós temos curvinhas para respeitar. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui na minha curva, e dessa curva eu vou puxando, ó. De novo, vou colocar aqui na minha curva e da curva, puxo. A curva pode ser tanto aqui quanto na parte contrária. Aqui a mesma coisa, ó. Agora, vou usar um tom mais amarelado, como por exemplo, o pastel, para fazer a parte mais clara. Então, eu vou vir aqui e vou puxar, ó, vou fazer o veio do meio aqui no centro. E aí, eu vou puxando pra cima, ó. E mesmo assim, olha a marquinha aqui. Ainda assim, ficou a marquinha aqui, tá? Depois a gente vai reforçar essa marquinha. E vou fazer a mesma coisa, ó, lá do outro lado, tá vendo, ó? Então, eu venho aqui. E forço ela lá do outro lado, ó. Com um tom pastel, tá? Eu tô usando. Que pra vocês também pode ser o marfim, ficar muito bonito. Ou geada. Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou reforçar. O que que acontece aqui? Eu usei 2 lados diferentes da curvinha. Vocês podem usar a curvinha para todos os lados que é descendo, ou pode fazer como eu fiz aqui. Um lado dela desce e outro lado dela sobe, tá? Tirei todos os depósitos, né, que a gente chama de grumo. Vou pegar um pouquinho do meu verde do CEP Inverno, que para vocês pode ser o verde pântano, e vou dar uma esverdeada aqui no centro.
E a mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Com o mesmo pincel, só que agora eu tô usando só na pontinha do pincel, olha. Vou escurecer um pouquinho essa base aqui também, ó. Pra não ficar tão clarinha, tá? Vocês perceberam que aqui eu acabei tirando uma da curvinha? Vou pegar um pouquinho do meu tom mais escuro e vou aumentar essa curva, ó. Pra ela não ficar no mesmo formato, porque ela tava arredondada igual tá essa outra verdinha, essa parte também ficou assim, né? Bom, quando leva mais de uma cor, eu gosto de usar um pincel de filamento molinho, o 421, e dar alguns detalhes. Então, eu posso vir aqui, reforçar um pouco o tom mais claro. Mesma coisa eu posso fazer desse lado, reforçando. Por que o pincel molinho? Porque ele não raspa a tinta, ele só deposita. Então, ele consegue marcar um pouco mais quando a gente quer alguns detalhes mais marcadinhos, menos suavizados. E aqui, ao invés de eu fazer uma dobrinha, como eu fiz na outra, só vou pegar a cor mais escura e fazer a minha ponta. Não necessariamente uma dobrinha, como a gente fez lá na outra. Vamos relembrar, então, o movimento que a gente faz para poder fazer uma folha? Vamos lá! Para mostrar o movimento que nós usamos, eu vou começar uma folha do zero, sem fazer o risco. Então, quando nós estamos fazendo uma folha, eu começo pelo centro. Do centro, eu vou puxar para as laterais, sempre parando no ar, ó, uma espécie de espinha de peixe, né? Vou parar nas laterais, puxando para as laterais, né? E aí, depois, eu vou fazer a outra lateral. Como? Puxando para o centro da folha. Essa é a base 1 da folha. E depois a base 2? Vou pegar uma cor mais clara, aqui eu decidi usar o ocre ouro, e vou puxar, ó, do centro para a lateral, do lado contrário do outro lado que eu coloquei escuro. E da lateral para o centro. E o que vira é só o pincel e não a minha mão. Sempre levantando o pincel quando eu vou unir uma cor à outra. Assim, eu não apago a cor que eu já coloquei e coloco, introduzo a cor nova. Facinho fazer uma folha com duas cores, né? Que é a nossa folha universal. Agora, vamos dar um toque nessas folhas que nós fizemos, que daí já entra um pouquinho mais, esse é o preenchimento e a base das folhas. Agora, vai entrar um pouquinho mais de delicadeza, um pouco mais de retoque nessas folhas. Bora lá! Essas folhas, como a gente comentou, são usadas muito em trabalhos de pintura porcelanizada. Com isso, a gente usa muito branco. Então, eu vou pegar o branco para me ajudar a dar uns toques aqui, ó. Pincel molinho. Apesar que tem bastante gente que também usa o pincel durinho, não tem problema, tá? Se você se familiariza mais com o pincel durinho, por que não usá-lo? E aí, eu vou iluminar algumas partes, ó. Aqui eu também posso pegar um pouquinho do meu branco. Eu comecei pela folhinha que nós fizemos primeiro, comecei os retoques na folha que a gente começou primeiro, porque ela já tá seca e fica mais fácil da gente trabalhar, tá? Aqui eu vou colocar quase nada de branco, ó, bem pouquinho. Em cima do mais escuro, já vai dar um toque mais especial, tá? E aqui eu vou colocar um pouquinho do branco também. Esses retoques, gente, já varia muito de artesão para artesão. Tem artesão que faz a parte branca, tal, e
mais forte, outros mais claros, mas a base da pincelada que começa do centro, faz a outra lateral, vem para o centro de novo, volta para a outra lateral, é praticamente a mesma. Aí eu posso vir aqui com um pouquinho do mais escuro e fazer uma leve sombrinha embaixo desse branquinho, ó, para dar um destaque. Tá vendo? E uma folha ficou pronta. Agora, a gente pode dar um toque a mais naquela outra folha que nós fizemos mais escura. Vou pegar um pouquinho do sépia, colocar aqui no centro. E aí, eu vou puxar esse sépia pra lá, ó. Desse sépia, eu posso pegar um pouquinho do meu branco e vir aqui no centro, ó. Você viu? Nós fizemos 3 folhas diferentes, mas que tinham praticamente a mesma pincelada. Como eu sempre falo, 99% das coisas que a gente aprende em um item, a gente vai aplicar em todos os itens. Salvo as exceções, e aí entra o 1%, que tem sua própria característica. Então, tem folhas que nós vamos mostrar já já, que são mais lisas, outras mais crespas. Se eu quiser, fica bonito aqui, ó, eu reforçar esse branco, ó. Eu deixar o branco mais branco desse lado do que nós fizemos na verde. Na verde, nós demos um toque de branco. Nessa aqui, a gente pode, ó, deixar mais forte. Sem encostar no veio do meio, porque daí fica aquela lateralzinha, fica esse centro mais escuro, ó. E uma folha ficou pronta, certo? E agora, para outra folha que nós fizemos mais amarelada, posso fazer a mesma coisa. Venho aqui com o branco, coloco um pouquinho, só que dessa vez eu não vou fazer tantos veios, ó. Veios é esse centro da folha, tá? Venho aqui, faço, tá vendo? Sempre puxando para a lateral. Vou fazer o centro, puxo para a lateral. Vou fazer a lateral, puxo para o centro. E aqui, se eu quiser deixar mais marcada, eu posso. E nessa aqui, eu quero fazer uma voltinha lá em cima, ó. Analisando agora aquelas pinceladas em outras folhas, vejam a folha de uma das rosas que eu já fiz. Então, o que nós fizemos aqui? A mesma coisa, a diferença foi, coloquei o pincel aqui, vou até fazer um movimento para vocês verem com o pincel limpinho, ó. Faz aqui, veio do meio primeiro, puxa para as laterais, certo? Para as duas laterais para ficar assim. E depois vem preenchendo com a cor mais clara. Esperou secar um pouquinho, deu uma iluminadinha, tá vendo? Mas a pincelada, ó, o movimento da folha, é o mesmo. Vamos para a próxima. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui mudou um pouco só o formato dela, mas foi a mesma coisa. Eu puxei o centro para as laterais e puxei as laterais para o centro. A mesma coisa nessa aqui. Nós fizemos a folha, o veio do meio primeiro, fizemos a lateral e lateral, ok? Próxima, olha aí. Aqui já é uma folha de orquídea. Olha a folha da orquídea, veio do meio. E aqui talvez seja um exemplo que mude um pouquinho. Veio do meio, vou preencher as laterais, mas eu não preciso preencher em direção ao veio do meio. Preencho as laterais e depois ilumino, mas eu comecei pelo veio do meio. Próxima folha, olha a folha da beterraba como é diferente. Vocês viram vários tipos de folha até agora e uma diferente da outra, mas a mesma coisa. Começou pelo veio do meio e depois eu coloquei com filete os veios. Já essa aqui, olha, ela é bem mais clara, pontiaguda, mas foi a mesma coisa. Nós fizemos assim, ó, veio do meio, lateral, veio do meio, lateral, veio do meio, lateral, veio do meio, lateral, tá vendo, ó? Veio do meio, lateral, certo? Mas a pincelada é a mesma, o pincel é o mesmo. E aqui é um trabalho que tem muitas folhas. Olha essa folha aqui, que a gente chama de costela de Adão.
Começou, veio do meio, fui puxando para as laterais, ó, a cor mais escura e preenchendo depois com as cores mais claras, tá vendo, ó? Certo? Observem com isso que cada flor tem a sua folha e sua característica, mas a pincelada continua sendo a mesma. O movimento é o mesmo. Em 99% dos casos, a gente vai aplicar o mesmo movimento. E aí, gostaram dessa aula? Entenderam bem o conceito, as pinceladas que nós vamos usar em várias folhas aqui no canal? Aqui atrás de mim tem um trabalho em que eu usei muitas folhas que vocês viram aí ao longo do vídeo. E a mesma pincelada que nós usamos para prender essas folhas que eu ensinei no vídeo, são pinceladas que nós usaríamos para fazer esse tipo de folha. E essa semana não acabou não, hein? Eu quero ver vocês junto comigo no próximo vídeo, que é o V na TV. Vai ser uma participação bem especial de um programa que eu fui. Continue deixando seus comentários pra gente nos vídeos. Tirem dúvidas, né? Perguntem bastante pra gente, porque a gente ainda vai fazer um vídeo esclarecendo essas dúvidas. E se você gostou do vídeo, não esquece, curte, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre receber as informações quando tiver novos vídeos. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!